Shalom, shalom aí, shalom aqui. Hoje nós vamos falar do tabernáculo, do terceiro templo que será erguido em Jerusalém e alguns dos seus segredos. Pois bem, eu sou Rabino Marcos Barreto e quero mostrar para você, segundo a Escritura Sagrada, princípios de textos bíblicos da Escritura e revelações, segredos que a Bíblia ensina, que a Bíblia nos traz como fonte inspiradora daquilo que vai acontecer, chamada escatologia, ou acontecimentos dos últimos dias. Veja só, a Escritura diz em Daniel capítulo 9, que haverá um período, um tempo, que o templo em Jerusalém será erguido. E o Donald Trump, ele é uma peça fundamental nesse propósito, porque ele é o Ciro, o antigo rei Ciro, que libertou Israel da Babilônia. E Ciro ajudou na construção do templo. Então, o templo foi erguido novamente, com a ajuda de vários governantes. E naqueles dias de Esdras, Neemias, da reconstrução do templo. Hoje nós vivemos um período onde o templo será reconstruído. Esse templo em Jerusalém, juntamente com a glória do templo, com a glória de Jerusalém, ele será erguido novamente. Haverá os trabalhos sacerdotais, o trabalho do sumo sacerdote. Haverá o povo que vai levar as ofertas, as oferendas até o templo para ser ofertadas, entregues ao sacerdote e, por fim, será anunciada ao Criador através do sumo sacerdote. A Escritura fala que esse templo será erguido e Daniel profetizou isso na última semana. Esse texto está em Daniel capítulo 9. Apocalipse também fala que esse templo será novamente erguido, a partir do capítulo 11. Mas nós observamos que algumas coisas têm acontecido no dia a dia, hoje, nos nossos dias. Por exemplo, algumas pragas têm acontecido pelo mundo afora. Algumas pragas têm acontecido de uma maneira muito repetitivas. Estas pragas, elas simbolizam aquilo que aconteceu no Egito Antigo, aquilo que aconteceu no livro de Shemot, livro de Êxodo. Nós vemos que lá atrás, com Moisés, quando o povo de Israel estava no Egito, aconteceram várias pragas. Mas uma coisa interessante, quando Israel é liberto, quando Israel sai do Egito, Israel vai para o deserto. E lá no deserto, a Bíblia diz que Deus instrui Moisés, instrui o povo agora a construir um lugar. Esse lugar chama tabernáculo. Esse lugar deveria ser um local onde seria construído um lugar, uma casa, uma tenda. Esse tabernáculo, essa casa, essa morada, seria uma tenda muito grande. Claro que essa tenda não caberia, não suportaria a glória de Adonai, a glória de Deus, a glória do Criador. Mas esta tenda foi instruída pelo Senhor Deus para se tornar um local que o Senhor, o Deus de Abraão, Isaque e Jacó, ele pudesse manifestar para todo Israel e ele pudesse estar no meio de Israel. Ele pudesse estar no meio do acampamento das tribos, pois até então as 12 tribos estavam todas reunidas, estavam todas juntas. As 12 tribos formavam a nação de Israel. Quando Israel sai do Egito, eles saíram depois da última praga. A última praga, que era a morte dos primogênitos. Antes dessa última praga, que era a 10ª praga, Deus trouxe sobre a nação do Egito, ele trouxe uma
uma sequência de juízos, porque o Egito passou por juízos de Deus. E esses juízos são chamados na Bíblia de pragas. Estas pragas, elas foram a maneira que Deus julgou a nação de Israel e os ídolos que viviam ou que estariam sobre a nação do Egito, escravizando a nação de Israel. Israel sai do Egito, vai para o deserto, e nessa caminhada para chegar à terra prometida, às promessas de Deus, para chegar àquilo que Deus havia prometido para a nação, Deus vai, então, o Criador vai trazer juízo sobre o Egito, e no deserto Deus vai requerer, Deus vai pedir, Deus vai instruir Moisés a fazer um santuário, um tabernáculo, uma morada, um lugar que ele manifestaria para que todo Israel pudesse ver a manifestação do Criador, de Adonai. Pois bem, hoje, nos nossos dias, nós vivemos hoje 2019, no calendário grego-romano. Esse calendário, ele aponta que nós estamos chegando num tempo de final, um tempo onde, segundo as profecias bíblicas, as semanas de Daniel, as 70 semanas de Daniel, esta semana de Daniel, que é a última semana das chamadas 70 semanas, 70ª semana de Daniel, essa semana de Daniel, ela é a semana que vai marcar o final da era dos gentios, ou da era das nações. Mas com isso, o templo vai existir, o templo vai estar em Jerusalém, o templo será erguido novamente, o templo será construído e o terceiro templo, ele vai receber as ofertas novamente. Mas veja só, uma coisa interessante. Antes de Deus pedir que construísse o tabernáculo, Moshe construísse o tabernáculo, houve 10 pragas no Egito. Segundo a Bíblia, o mundo tipifica o Egito, tipifica as coisas que havia no Egito também. E hoje está acontecendo pragas. As pragas estão acontecendo em todos os lugares do planeta, ou seja, no Egito, no antigo Egito. Então, para que você tenha uma maior clareza, se você ligar os noticiários e você pesquisar as pragas que têm acontecido no mundo, você vai ver tsunamis, você vai ver furacões, você vai enxergar tremores de terra, você vai enxergar besouros que estão invadindo, por exemplo, a um local na Síria, que em Beirute especificamente, que foi invadido por besouros. Ninguém sabe de onde apareceu tantos besouros. As pessoas lá, eles têm que ficar com as casas, eles ficam com as casas todas fechadas para que esse besouro não entre dentro de casa, porque eles estão colhendo besouros como se estivesse colhendo poeira, como se fosse uma ventania que trouxe pó, que trouxe areia, sujeira. Então, assim, de tanto besouros, insetos que têm aparecido nessa região. Um outro fato que tem acontecido, uma outra marca de pragas, gafanhotos. Tanto na Síria como no Irã, os gafanhotos estão devastando, estão destruindo as lavouras. Existem países também no norte da África que está sendo devastado pelos gafanhotos. Para que você tenha ideia, uma quantidade de gafanhotos que pesem, que tenha peso de 1 tonelada, eles conseguem comer, alimentar-se de destruição que eles provocam de 35 mil pessoas que se alimentariam em apenas um dia, eles conseguem devastar uma alimentação que sustentaria 35 mil pessoas. Então, assim, esses gafanhotos, eles estão destruindo, estão trazendo caos, trazendo fome, trazendo destruição. E a Bíblia relata, em Joel capítulo 1, a Bíblia fala dos gafanhotos, a Bíblia fala dos devoradores, a Bíblia fala de insetos que estariam devorando a largata, a Bíblia fala de gafanhotos, a Bíblia fala de
de insetos que estariam destruindo as coisas. E assim tem acontecido. Nós vemos que o Cristo, o Mashiach Yeshua, está sendo anunciado. Vemos que a ação do anticristo, ela já é real, já é verdadeira. A opressão sobre as nações. O anticristo está assolando as nações, porque vivemos hoje num período onde o terceiro templo está para ser construído. Na Índia, outro dia, semana passada, houve ventos de mais de 220 quilômetros a velocidade do vento. Destruiu, devastou cidades. No norte da África, foi destruído cidades inteiras por causa dessa ventania. E as pessoas não estão conseguindo sair daquelas situações. Por isso, antes de construir o tabernáculo, houve pragas. Antes de construir o terceiro templo, também haverá pragas. Isso é no Egito. Vivemos um mundo que é um verdadeiro Egito. Vivemos no Egito a céu aberto. Quando Moisés estava vivo e Israel estava preso no Egito, ali era um país. Hoje o Egito é a terra, é o planeta. E nós vivemos num período assim, aguardando a nova Canaã, aguardando o Senhor e confiando em Deus, esperando em Deus. Mas uma coisa é certa, antes da construção do tabernáculo, houve pragas no Egito. Antes da construção do terceiro templo, também haverá pragas no Egito. Então, nós precisamos ficar atentos, você pode ficar atento, porque muitas situações acontecerão, muitas adversidades ainda está por vir. Mas saiba de uma coisa, o Senhor Deus guardará os seus, como Ele guardou lá no Egito, como Ele protegeu o seu povo no Egito e o arrancou com mão forte, assim Ele fará na vida daquele que nele crê. Então, preste bastante atenção, assim como foi na construção do tabernáculo e foi com as pragas, assim será na construção do terceiro templo, na vinda do Cristo, e o anticristo estará aí tentando barrar esta construção ou este trabalho de Deus, mas o Senhor tem uma obra linda, que Deus te abençoe no Mashiach Yeshua, que você possa curtir o nosso canal, dá uma força aí para o nosso canal, curte o canal e também assista o outro vídeo, porque você vai aprender, vai crescer, ainda vai melhorar mais ainda. Deus te abençoe. Shalom.